Olá, Shalom. Mudança de pensamento para dias de grandes mudanças. Mudança de pensamento para dias de grande mudança. Pois é, a Bíblia nos aponta um caminho para mudar o pensamento. Tempos de grandes mudanças exigem do homem mudanças de pensamento. Nós precisamos mudar a cada tempo, a cada estação, a cada período da vida. Nós precisamos avançar nas mudanças de tempos que vão existindo. Mas há um caminho para uma mudança de pensamento segura, adequada, sábia e certamente alinhada com o coração de Deus. É a mudança de pensamento segundo a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 3, versículo 2, que diz: João Batista chega no cenário apontando um novo reino, uma nova estação, uma nova mudança, uma mudança de tempo. E João Batista dá a dica: metanoia. Arrependei-vos. A palavra arrependei-vos na raiz do grego é metanoia. Metanoia, mudança de pensamento. Em outras palavras, João Batista está dizendo: mudem a maneira de vocês pensarem, porque um reino novo está chegando. E se vocês não mudarem a maneira de pensar, vocês não vão conseguir entender esse novo reino. E aí ele discorre com seu discurso difícil, duro, implacável, contundente, confrontador, não é? E ele começa a discursar: vós, raça de víboras. E aí João Batista discursa todo o seu sermão, confrontando o povo daquela época para pensar diferente, porque o reino que viria era um reino que exigia um pensamento diferente. Que tipo de pensamento João Batista estava apontando para esse novo reino? Uma mudança de pensamento, uma metanoia na mente, uma forma de pensar diferente. E aí a gente vê lá em Romanos, no capítulo 12, transformai-vos, pois, esse mundo pela renovação da vossa mente. A nossa mente renovada, ela acompanha os tempos de Deus. Os tempos de Deus exigem sim mudança de pensamento. Por quê? Porque nós vamos precisar acompanhar as mudanças do reino de Deus que vem do céu para a terra. A terra é iníqua, a terra tem pecado, a terra tem uma jurisdição e um governo corrupto por causa do pecado que abunda na terra. E o reino dos céus são os princípios que vêm do céu para a terra. Por isso é necessário a mudança de pensamento. É necessário haver metanoia na nossa forma de pensar. E João Batista vem dizendo isso. Pensem diferente. E qual é a diferença desse pensamento? Primeiro ponto é que Jesus, quando vem ao mundo, trazendo esse novo reino, o nome dele é Emanuel. No capítulo 1 de Mateus, no versículo 23, então é dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel. Deus conosco, gente. O nome de Jesus traduz-se altamente humano. Jesus quer que cada um de nós pensemos como ele, que sendo Deus, Filipenses capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, antes tomando a forma de homem, não é? Assumindo a forma de homem, renunciou a sua posição da glória para sentir o que o homem sente, para viver como o homem vive e assim se relacionar com a humanidade criada por Deus. Ponto número 1 da mudança de pensamento para esse reino, para o reino do Filho do amor de Deus. Pense humanamente. Entenda que Deus enviou Jesus para amar a humanidade. Então ame o seu próximo, ame o ser humano. Compreenda você e o ser humano que você conhecer, as pessoas que você se relacionar.
destile amor para as pessoas. Às vezes a religiosidade nos impede disso. E a gente, conhecendo a palavra de Deus, nós precisamos guardar o nosso coração para não usurparmos, não é? Ser melhores do que outras pessoas, porque conhecemos a palavra, porque o Espírito Santo trabalha dentro de nós e nos transforma. Nós precisamos guardar o segundo princípio da mudança de pensamento: ser humilde como Jesus. Jesus diz a palavra que ele diz: sede mansos e humilde de coração. Manso, na raiz do grego, nessa origem da palavra, significa ensinável. Então Jesus estava dizendo: sejam ensináveis e humildes. Permita-se aprender uns com os outros. Permita-se que você precisa aprender também. Isso é humildade. Não sermos os donos da verdade, não nos acharmos melhor do que os outros, não estarmos expondo as pessoas por aí, não passarmos por cima de ninguém, nem manipularmos, mas vivermos esse Cristo humano. O próprio Jesus, sendo Deus, foi Deus conosco. Poderia ter sido Deus nas alturas, né? Deus nos altares, Deus conosco, pertinho do homem, dentro do homem, com o homem, amando o homem, oportunizando o homem. Então, mudança de pensamento, amado. Mude pensamento, ame o ser humano. Vamos amar o próximo, vamos amar as pessoas. E Jesus tratando, trabalhando, transformando cada pessoa. Quando Jesus então vai para o deserto, sai do deserto e assume a sua missão, qual é o discurso de Jesus? Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus vai e diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Todos estavam esperando um rei montado no cavalo, poderoso, cheio de ouro, de riquezas. Todos estavam esperando um grande político, articulador de ideias, não é? E líder de multidões, articulador da economia. Chega Jesus, humilde, montado num jumento, dizendo-se Emanuel, um Deus com as pessoas, não um Deus longe, não um Deus punidor, não um Deus distante do alcance das pessoas, mas um Deus presente, um Deus acessível, um Deus que transforma corações humildes. Então Jesus vem com esse reino, e o reino de Deus é um reino de paz. E aí a gente vai para o terceiro critério: paz. Quarto critério: paz. Tenha paz. A Bíblia diz: se possível, tenha paz com todos os homens. Seja um mensageiro, seja uma mensageira de paz entre os homens. Se deixe ser conhecido por alguém que não promove discórdia, confusão, contenda, que não fere, mas alguém que promove a paz. O reino de Deus é um reino de paz, alegria, justiça e alegria no Espírito. Justiça. Justiça é dar de direito a quem tem direito. Isso é justiça. Então, se alguém tem direito de comer, dê comida, porque alguém está precisando comer. Se alguém tem direito de se vestir, dê o que vestir, porque todos precisam comer, vestir-se e se abrigar. Isso é a justiça de Deus. Às vezes a gente confunde e quer fazer a nossa justiça própria, mas a Bíblia diz no profeta Isaías que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Então nós precisamos viver a justiça do reino, e a justiça do reino é uma justiça de amor, de paz, é uma justiça de alegria no Espírito. Essa é a justiça do reino. Então promova a paz, promova a justiça, ame o próximo. O reino dos céus é chegado, e é chegado fazendo a diferença, removendo a religiosidade, removendo
os ídolos do coração, mas promovendo Jesus no coração das pessoas. Isso é o reino de Deus. Mudança de pensamento para dias de grandes mudanças exige a mudança de pensamento para o reino dos céus. Conectar o seu pensamento com o que pensa o Senhor. Lá em Jeremias capítulo 29 diz o quê? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o pensamento de Deus. Pensamento de paz e não de mal. Então seja alguém que revela o pensamento de Deus para as pessoas. O pensamento da misericórdia, o pensamento da oportunidade para as pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, espalhar a palavra do Senhor às nações do mundo, porque o reino de Deus está próximo. E quando João Batista anuncia o reino de Deus, ele diz: arrependa-se, mude de pensamento, mude a mentalidade, tira a mentalidade religiosa, né? Porque naquela época os escribas e os fariseus ficavam nas praças, né? Pregando eloquentemente, se mostrando grande pregador, grandes santos, mas por dentro eram sepulcros caiados, cheio de mágoas, cheio de pecados. E Jesus chega nesse cenário. Aliás, João Batista primeiro chega nesse cenário e ele aponta o novo reino e ele diz: tem que haver mudança de pensamento. Tem que mudar, adorar a Deus, não adorar a Deus com essa religiosidade, adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. No espírito e não na carne, não na vaidade, não no orgulho, não na soberba, não é? Não com valores desse tempo, e também em verdade, não na verdade da gente, não na verdade do nosso orgulho, não na verdade dos modelos, não é? Que existem por aí, todo mundo tem vários modelos, não, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Então, nessa hora, receba essa palavra, mude, diga: Senhor, eu entrego meu pensamento, minha mente, para se conectar com o teu pensamento, para me submeter à forma com que o Senhor pensa. Eu quero pensar os valores do reino dos céus, eu quero pensar como Jesus pensa, e eu quero liberar esse pensamento para as pessoas que me cercam, o pensamento do reino dos céus. Eu quero quebrar toda a religiosidade em mim, para que de mim flua o Espírito do Senhor, que verdadeiramente traz o céu para a terra. Você é um canal de Deus na terra. Você é a expressão da glória de Deus na terra. Então libere Jesus que habita em você. Libere Jesus que habita em você. Não se cale. Estamos numa estação de proclamações. Proclame o reino dos céus, proclame o amor de Jesus e viva esse amor intensamente, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te prospere e que você possa compartilhar com outras pessoas esse vídeo, que você possa ir se inscrever no nosso canal e se edificar toda vez que eu liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Mudança de pensamento para grandes mudanças acontecendo. Mude seu pensamento, conecte com o pensamento de Deus através da palavra de Deus. E vamos que vamos. Shalom para você.